Este é o VEAcast, o podcast do vidaestudantil.com, o portal do estudante brasileiro. Seja bem-vindo a mais um VEAcast, o nosso podcast do vidaestudantil.com. E hoje, no nosso VEAcast, a gente vai discutir um pouquinho sobre os engenheiros, como estudantes se tornam um, o que comem, como vivem, onde se escondem. Hoje, no VEAcast. No VEAcast de hoje, você vai poder conferir como você pode se tornar um engenheiro, como é o curso de engenharia em termos gerais, quais são as habilitações existentes no Brasil, quais especializações podem ser feitas após o seu curso, como é o trabalho do engenheiro, onde esse profissional pode atuar, quais são as diferentes carreiras, isso e muito mais. E é claro, certamente, nós não vamos conseguir cobrir todos os aspectos da profissão de engenharia. Então pode esperar por continuações no nosso vidaestudantil.com. Se você tiver sugestões ou notar que a gente esqueceu de falar alguma coisa, por favor, mande-nos um e-mail para veacast@vidaestudantil.com ou comente o roteiro desse episódio. Se você quiser, por e-mail, você também pode mandar arquivos de voz, desde que sejam com menos de 1 minuto. E depois a gente vai pegar esses e-mails, vai filtrar eles, ver quais são os mais relevantes para o tema e pode ser até que você apareça e participe do próximo VEAcast. O que você acha, hein? Muito legal, né? Então não deixe de mandar um e-mail para a gente dizendo o que você achou do nosso programa. E agora chega de papo furado e vamos para o curso de engenharia. Como toda profissão que exige formação superior, para se tornar um engenheiro é necessário se formar em um curso universitário de engenharia. Os cursos de engenharia, em geral, podem ser divididos em 2 estágios. O básico, também conhecido como ciclo básico, e o profissional, também chamado de ciclo profissional. O ciclo básico é composto de matérias fundamentais e gerais que usualmente são dadas a todas as habilitações de engenharia. Os famosos cálculos e físicas entram nessa categoria. E essa parte do curso, em média, tem duração de 2 anos. Então, basicamente, independente da habilitação que você escolha, os 2 primeiros anos, normalmente, são dadas disciplinas que são gerais às outras habilitações também. E é muito comum que você divida a classe com outros alunos de outras engenharias, nas mesmas classes de, por exemplo, Cálculo 1, Física 1, Física 2 e por aí vai. Depois desses 2 anos de formação básica, entra o ciclo profissional. E o ciclo profissional, em geral, que se inicia no 3º ano de curso, se estende até o último ano. Nessa parte do curso, as disciplinas oferecidas ao aluno são direcionadas para a habilitação que foi escolhida. Então, por exemplo, um aluno cursando engenharia elétrica começa a ter aulas específicas de eletromagnetismo, máquinas elétricas, sistemas de potência, eletrônica de potência e essas disciplinas que têm muito mais a ver com eletricidade, com a engenharia elétrica, do que com as demais engenharias a partir do 3º ano de curso. Além disso, no fim do curso, o aluno pode escolher determinadas disciplinas mais específicas, de acordo com a área de atuação desejada no mercado de trabalho. Essa orientação depende muito do aluno e das suas aspirações como futuro profissional da área. E existem meios ou atividades que podem auxiliar o aluno a ir orientando sua vida acadêmica e decidindo qual especialização vai fazer e como ele vai orientar o final da sua universidade, do seu curso. Essas atividades, pelo menos as que a gente vai abordar aqui, são o estágio e a iniciação científica. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o estágio obrigatório. O estágio no curso de engenharia é uma atividade obrigatória para a formação do profissional. Isso, como toda atividade obrigatória nessa vida, faz com que o aluno tenha uma certa carga de ansiedade a mais. Por que normalmente isso ocorre? Porque o estágio, além de ser algo obrigatório, natural que o aluno pudesse fazer durante o seu curso, ele ainda tem que ser contratado.
Ou seja, você tem que concorrer a uma vaga de estagiário. E ser contratado normalmente, em geral, não é uma tarefa tão fácil, principalmente no país em que a gente vive. Como qualquer vaga de trabalho, para se preencher uma vaga de estágio é preciso passar por um processo seletivo, que difere de empresa para empresa e de estágio para estágio. Une-se ainda uma dificuldade extra. Os estágios são oferecidos com carga horária de 20 a 30 horas semanais, o que, por dia, se a gente considerar só de segunda a sexta, representa 4 a 6 horas de dedicação exclusiva. O estudante que antes de ser estagiário já não conseguia administrar bem os seus estudos, possivelmente vai acumular algumas reprovações no boletim, natural. Para evitar esse cenário, o conselho é manter o seu foco e fazer do estudo seu estilo de vida, desde antes de entrar na universidade. Assim, mesmo que você tenha menos tempo para estudar, as chances de reprovação ou perda de rendimento caem drasticamente. E se você quiser mais dicas sobre como fazer seu estudo render mais e não ser pego desprevenido quando tiver que fazer outra atividade além dos seus estudos, você pode acompanhar o nosso primeiro episódio, em que a gente compartilhou 7 dicas para fazer os seus estudos renderem mais. E ele está disponível lá no vidaestudantil.com/vcast1. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre qual é a melhor época para o estudante de engenharia procurar um estágio. Essa pergunta é demais de complicada, então eu não vou dar uma resposta fechada. Ao invés disso, a gente vai analisar um pouquinho alguns pontos de vista em volta dessa decisão que você vai ter que tomar para poder te ajudar a tomar essa decisão da melhor maneira possível. Então vamos lá, dependendo da vaga de estágio, algumas disciplinas podem ser fundamentais para você exercer essa função. E quanto mais perto da conclusão do curso o estudante estiver, mais aulas e disciplinas ele terá cursado, tornando-o apto a exercer diversas atividades relacionadas ao curso. Então, por exemplo, e vocês vão ver diversos exemplos retirados da engenharia elétrica, porque eu sou um engenheiro eletricista, então nada mais natural do que eu pegar a minha própria formação para exemplificar os pontos de vista que a gente está discutindo aqui. Então vamos pensar assim, suponha que você seja um aluno de engenharia elétrica, e você está no 6º período e já quer sair para o estágio. E suponha que a vaga de estágio seja para uma empresa distribuidora de energia, para que você lide com a manutenção dos sistemas de distribuição dessa empresa. Certamente, no 6º período, você ainda não viu disciplinas adequadas para que você sequer entenda como funciona um sistema trifásico, um sistema de distribuição. Então, não seria adequado para você preencher essa vaga de estágio, naturalmente. Ou seja, seria mais jogo você esperar, aprender mais os conceitos que você precisaria para colocar em prática nessa vaga de estágio, nessa profissão, nesse trabalho, do que simplesmente sair e tentar competir por essa vaga e depois acabar não fazendo um bom trabalho. Mas, por outro lado, quanto mais perto do final da faculdade você estiver, com mais vontade você também vai ter de terminar logo essa faculdade. Além disso, perto do fim do curso, normalmente você já vai ter o seu projeto de fim de curso batendo a sua porta e exigindo de você mais dedicação por fora. E como se não bastasse, aliado a isso, o tempo não para. Se você começa a procurar um estágio já estando no 9º período e não encontra nenhuma vaga, em breve você já estará no 10º período com ainda menos perspectivas de ser aceito em alguma empresa. Mas, procurando por um estágio mais cedo, digamos, chutando, por volta do 6º período, você terá mais tempo para procurar o estágio e para se dedicar à empresa que admitiu você. O que é bom para aperfeiçoar a sua função como estagiário, conhecer melhor a empresa e a sua cultura e construir um relacionamento forte entre você, a sua empresa e os demais profissionais que trabalham nela, o que pode garantir no futuro uma efetivação quando você se formar, que é quando a empresa vem e te contrata como engenheiro, depois de você concluir o seu curso, sendo que antes você era só um estagiário dessa empresa. Então, qual é a melhor época para um estudante de engenharia procurar estágio? Depende de você e da vaga que você se candidataria. Se a posição não exigir um conteúdo muito específico, tipicamente administrado lá para o final da faculdade, concorra à vaga. Caso contrário, talvez seja melhor esperar um pouco para adquirir os conhecimentos necessários para exercer essa função. De qualquer modo, não atrase sua formação fazendo estágio e se enrolando com a universidade. Lembre-se que reprovar uma disciplina nunca é bom, principalmente porque sai muito caro. Sim, sai muito caro. Pense bem. Vamos supor agora que você seja um aluno em uma universidade pública e, portanto, não paga mensalidade. Se você, por conta de reprovações,
atrasa a sua formação em 6 meses, são 6 meses a menos de sua vida recebendo salário. Vamos pensar assim, vamos botar de forma ainda mais prática e fácil de se enxergar. Suponha que o salário de um engenheiro recém-formado esteja por volta de R$5.000. Se você deixa de trabalhar por mais 6 meses por conta de um atraso na sua formação, são R$30.000 que você deixa de ganhar. Isso mesmo, R$30.000. Isso só considerando que você faz universidade pública. Porque se você fosse de uma universidade particular, além de demorar mais para começar a trabalhar e para receber, você ainda terá que pagar por mais 6 meses de curso. Definitivamente, estágio nenhum, eu diria até que quase que atividade nenhuma, vale o preço de atrasar sua formação. E lembre-se, procure pelas regras da sua universidade relacionadas a estágios e jogue dentro das regras. Se informe para procurar estágio na época adequada, de acordo com o que a sua universidade determina, para que você possa validar o seu estágio de forma obrigatória, como estágio obrigatório. E a segunda atividade que existe à disposição do aluno para que ele possa escolher e orientar a sua formação é a iniciação científica. A iniciação científica, como o próprio nome sugere, tem a função de iniciar o aluno na vida acadêmica ou na pesquisa científica. Na iniciação científica, o aluno tem a oportunidade de vivenciar a pesquisa científica, seja coletando ou analisando dados, auxiliando o desenvolvimento de novas metodologias ou modelos matemáticos, auxiliando a pesquisa do seu orientador, entre diversas outras atividades possíveis. Durante o período de iniciação científica, o aluno deve escrever relatórios de progresso e, como conclusão da atividade da iniciação, o aluno realiza uma apresentação em pôster ou oral, com slides, usando slides para expor os resultados alcançados no processo. Essa apresentação é muito similar às apresentações realizadas em congressos científicos. Num congresso, assim como na iniciação científica, se você manda um trabalho para esse congresso e ele é aceito, você deve ir ao congresso para apresentar o seu trabalho, seja em slides ou em pôster, para as pessoas que de igual maneira se inscreveram no congresso também para discutir esses avanços que você obteve na sua área, na sua pesquisa, no seu trabalho. Dessa forma, a iniciação científica dá a oportunidade ao aluno de graduação, ou seja, o estudante de engenharia, de vivenciar um pouquinho sobre como seria o dia a dia, o trabalho de um pesquisador. E a gente não vai entrar mais em muito mérito agora de iniciação científica e de pesquisa no Brasil, porque a gente pretende lançar um VEcast abordando somente a profissão de pesquisador no Brasil e no mundo. A gente evita o termo cientista porque essa não é uma profissão reconhecida na nossa lei brasileira. Então a gente vai falar principalmente sobre o ser pesquisador em um futuro VEcast ainda por vir aí. Mas continuando nas nossas atividades que o aluno de engenharia possa fazer, existe também o estágio não obrigatório. Em algumas instituições é possível realizar estágios não obrigatórios, remunerados ou não. Essas atividades são boas oportunidades para que o estudante aprenda e desenvolva novas técnicas. Além, é claro, de poder colocar diversos conceitos teóricos em prática. Como nas demais atividades, um estágio não obrigatório pode servir de ponte para uma atividade remunerada, podendo ser usado como estágio obrigatório no futuro, além de colocar o estudante em contato com outros alunos e profissionais da área, garantindo assim um aumento do seu networking. Ou seja, se você tiver a oportunidade de fazer um estágio não obrigatório, não se desmotive apenas pela falta de receber, apenas pelo fato desse estágio não pagar você pelo seu trabalho. Às vezes você vai receber como pagamento do seu trabalho conhecimento e relacionamento com outros profissionais da área, o que é fundamental para qualquer profissional no mercado de trabalho. E essas são 3 atividades possíveis, existem várias outras, mas essas são 3 atividades possíveis e mais comuns que o estudante pode escolher fazer durante a sua jornada como estudante de engenharia para poder ir motivando e orientando o seu curso para saber qual serão as suas futuras escolhas. Aí, além dessas atividades, agora a gente vai abordar um pouquinho outro momento da faculdade de engenharia que costuma tirar o sono dos alunos, que é o projeto de conclusão de curso. O projeto de conclusão de curso, também conhecido como projeto de graduação, trabalho de conclusão de curso ou simplesmente projeto final, que é o que a gente vai usar aqui, eu diversas vezes vou falar projeto final,
é o projeto de engenharia, que deve ser feito pelo aluno sob a orientação de um professor da instituição, podendo também ser orientado por um engenheiro de fora da instituição onde o aluno está matriculado. O objetivo do projeto final é fazer com que o engenheiro recém-formado tenha tido pelo menos uma experiência sobre como desenvolver um projeto de engenharia da sua área. Em geral, os alunos começam um projeto de fim de curso no início do 9º período e levam 6 meses a 1 ano para concluir o projeto. Embora o projeto de conclusão de curso pareça uma mera formalidade, apenas mais uma obrigação para a conclusão do curso de engenharia, é muito importante que o estudante leve o projeto a sério. Exatamente pela falta de experiência em empreitadas como essa, é completamente normal que a dificuldade pareça imensa e o fim pareça que nunca vai chegar. Mas chega o dia em que todos os resultados são reunidos, todas as simulações são feitas, todos os experimentos são concluídos. E aí, terminou o projeto de graduação? Nada. Ainda falta escrever uma monografia. E nesse momento começa outro martírio, a escrita do projeto de graduação. Aqui cabe uma crítica ao nosso sistema de ensino e à falta de motivação dos jovens em almejar serem profissionais completos. Normalmente, é ao chegar no projeto de conclusão de curso que o aluno enfrenta uma barreira que às vezes é quase impenetrável, a língua portuguesa. A maioria dos estudantes não sabe escrever um texto longo, mantendo a coerência e coesão e em linguagem formal. Agora imagina se esses mesmos estudantes tivessem que escrever um texto formal de 90 páginas com equações, teoremas, tabelas, figuras, resultados e conclusões científicas. Aí é que a gente separa as crianças dos adultos e os orientadores têm que exercer a função de ensinar também a escrever em língua portuguesa. Embora essa dificuldade seja em parte causada pelo nosso sistema de ensino deficitário, muitos alunos perdem a oportunidade de aprender a escrever com base nos incontáveis relatórios escritos a que são submetidos durante a graduação. Isso cabe aqui realmente uma crítica aos alunos. Normalmente os estudantes ou passam esses relatórios para outros colegas ou tentam de todas as maneiras evitar realmente escrever bons relatórios para as suas atividades acadêmicas, culpando a falta de tempo, tendo que estudar para uma outra prova, tendo que fazer diversas outras atividades. Querido, que está me ouvindo, aluno de engenharia ou aluno do ensino médio que pretende ser engenheiro fazendo o curso de engenharia, a vida é dura. Lide com isso. Se você tiver que perder noites de sono estudando ou fazendo projetos ou fazendo relatórios na sua universidade, se você realmente quer ser um engenheiro, realmente quer ser um profissional dessa área, você vai perder noites de sono estudando e fazendo relatórios. E quanto mais você estudar na sua universidade, quanto mais relatórios você fizer, melhor profissional você será no futuro. Porque você vai saber escrever melhor e você vai ter o domínio de diversos assuntos que correspondem à área em que você se formou. Então não abra mão de aprender, não abra mão de ser um profissional melhor. E aliado a todo esse problema que a gente acabou de comentar, a dificuldade de se escrever em língua portuguesa, é necessário também que a gente frise a importância de uma boa revisão bibliográfica na confecção de qualquer trabalho ou relatório escrito. A mentalidade que o ensino superior é só uma continuação do ensino médio é extremamente danosa e mostra suas piores consequências nesse momento. São inúmeros os trabalhos que citam como fonte bibliográfica apenas a Wikipédia. Não que a Wikipédia não seja uma ferramenta maravilhosa, mas ao mesmo tempo em que ela populariza mais o conhecimento, seu conteúdo está em constante mudança devido ao seu caráter colaborativo. Sejamos sinceros. Você daria crédito a um parecer técnico de uma empresa que tivesse sido feito com base na Wikipédia? Se você respondeu não a essa pergunta, por que um trabalho de ensino superior deveria ser diferente? Isso sem falar dos trabalhos cópia. Aqueles trabalhos que o aluno não tem tempo, tem um monte de provas, se inscreveu em um monte de disciplinas e copia o trabalho do colega, trazendo a mesma referência bibliográfica, os mesmos textos. Você simplesmente, meu querido, não está aprendendo. Você está delegando essa tarefa ao seu colega e ele vai ser um profissional mais completo do que você no futuro se você não acordar para isso. E você vai perder vagas e oportunidades de trabalho para esses seus mesmos amigos se você não abrir os olhos para isso. E ainda que as fontes sejam confiáveis, elas devem ser citadas ao longo do texto, de acordo com regras bem definidas que garantem que o leitor entenda o que está lendo.
Uma monografia que não cita nenhuma referência bibliográfica ao longo do texto, mas que possui um capítulo de referências bibliográficas, simplesmente perde o sentido, uma vez que será quase impossível destacar que parte do texto se refere a cada referência. A revisão bibliográfica, embora trabalhosa, é de extrema importância na confecção de qualquer relatório ou monografia e deve ser levada a sério para conferir legitimidade ao que está sendo apresentado. Portanto, não perca a oportunidade de aprender a fazer isso ao longo da sua graduação, para não sofrer em demasia durante a escrita do projeto de fim de curso. E, assim como o estágio obrigatório, qual seria o melhor momento para começar a pensar no projeto de fim de curso? Eu diria o quanto antes. Conforme você começa a ter noção da área em que a sua engenharia atua e nas áreas de interesse dos seus professores, comece a procurar um orientador para o seu projeto. É muito comum ver alunos que nunca terminam suas graduações e que, para terminá-las, basta apenas que terminem seu projeto de fim de curso. Além disso, o fim da graduação é um período puxado e muito estressante. Normalmente, além de cursar disciplinas e estagiar, a preocupação com o futuro profissional é gritante nesse momento. Muitos alunos, inclusive, já estão fazendo provas de concurso público e se preparando para concursos públicos. Não seria melhor passar pelo último período da sua graduação sem precisar pensar no projeto final? Por fim, em relação ao projeto de graduação, lembre-se que todo mundo conhece todo mundo. Um projeto de fim de curso feito de qualquer maneira pode passar a impressão de preguiça, o que é péssimo para um profissional que ainda nem entrou no mercado de trabalho. Comece a fazer sua reputação desde cedo. Trabalhe duro ainda na universidade para ser um respeitado profissional quando sair dela. E agora a gente entra no final da graduação. Terminei a graduação. E você que está aí antes de terminar, está começando a graduação, está no meio da graduação e ainda estressado com as provas, vem a pergunta que eu quero trazer para você. Existe vida após a engenharia? Claro que existe. Não só existe vida, como as opções disponíveis são bastante antagônicas e exigem profissionais com diferentes perfis de atuação. De forma geral, existem dois caminhos possíveis de se traçar para o engenheiro recém-formado: mercado de trabalho e área acadêmica. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma desses perfis de profissional e do que cada profissional pode fazer em cada uma dessas áreas, começando pelo mercado de trabalho. A maioria opta por seguir o caminho do mercado de trabalho. Para esses, a saída é ser efetivado no estágio, entrar como trainee em uma empresa ou passar em um concurso público. Dessas opções, ser efetivado no estágio parece ser a melhor delas. Você já conhece a equipe com quem trabalha, já conhece a empresa, já sabe o que vai fazer e já tem o seu networking. Por isso é importante a procura por estágio cedo. Mas, e para aqueles que se formam e não estagiavam quando se formaram? Ou não são efetivados? A esses restam os processos seletivos de trainee. Um trainee é um jovem, em geral recém-formado, que passa por um treinamento para ocupar um cargo técnico em uma empresa. Diferente do estagiário, o trainee já é um funcionário contratado da empresa que vai ocupar efetivamente um cargo após o período de treinamento. Em geral, são recrutados jovens de 22 a 30 anos para processos de trainee em que são avaliados em relação à sua maturidade, em relação à qualidade dos trabalhos desenvolvidos, a capacidade de relacionamento com outros funcionários, em relação à sua comunicação, flexibilidade e capacidade de analisar e resolver problemas e da sua capacidade de liderança. Ou seja, um profissional, um aluno que esteja sendo preparado para pesquisa, ou seja, para resolver problemas que as pessoas ainda não conseguiram, provavelmente vai se dar muito bem em processos de trainee. O profissional que optar por concurso público poderá concorrer à vaga de engenheiro júnior. Embora o concurso público tenha a fama de ser o santo graal do mercado de trabalho, apenas por causa da boa remuneração e estabilidade, muitas carreiras só podem ser seguidas em empresas estatais, cujo ingresso é feito através de concursos públicos. E além desse caminho, do caminho do mercado de trabalho em si, ou ainda falando do mercado de trabalho em si, tem também o empreendedorismo. O estudante pode também ser um empreendedor. Uma oportunidade para o engenheiro é seguir a trilha do empreendedorismo. Se você ainda for aluno, pode começar já agora, enquanto ainda estuda engenharia. Normalmente, boa parte dos estudantes de ensino superior não trabalham e moram com os pais. Essa pode ser a época perfeita para você, junto com seus amigos, montar o seu próprio negócio. Já que, ainda que não dê em nada,
vocês já não dependiam da empresa para viver. Além do período da universidade, com alguma experiência, é possível também montar um negócio para atender a alguma demanda específica do mercado de engenharia e ser bem sucedido na empreitada. Em breve pretendemos fazer um VEAcast só sobre empreendedorismo, e aí abordaremos mais detalhes sobre esse assunto ou sobre esse caminho de uma maneira mais geral para qualquer outro profissional. E além desses dois caminhos, o empreendedorismo ou o mercado de trabalho em si, como funcionário de uma empresa, você também pode seguir a área acadêmica. Qualquer engenheiro que queira ser pesquisador pode seguir a área acadêmica, o que no Brasil vai exigir que esse profissional seja professor universitário, geralmente de uma instituição federal ou estadual. O caminho para essa carreira começa com o mestrado e o doutorado. A pós-graduação tem o objetivo de formar um pesquisador e uma produção bibliográfica é exigida do aluno durante esse período. Para saber as diferenças principais entre mestrado e doutorado, você pode acessar o vidaestudantil.com, que a gente tem um post falando sobre pós-graduação. Será que vale o investimento? E você pode procurar lá e se informar sobre as diversas pós-graduações que existem depois que você termina o seu curso de engenharia. E agora que a gente já falou um pouquinho sobre como é o curso de engenharia, já deu um panorama geral sobre como você faz para se tornar um engenheiro, eu quero discutir um pouquinho sobre as habilitações. Existem cerca de 20 habilitações de engenharia fornecidas pelas instituições de ensino superior no Brasil. E dentre elas a gente vai comentar algumas, a gente não vai esgotar a lista, porque obviamente essa seria uma tarefa talvez impossível, porque a cada ano podem surgir novas habilitações de engenharia, mas a gente vai falar de algumas, dentre elas a engenharia aeronáutica, a civil, a de computação, a de controle e automação, a de materiais, de petróleo, de produção, de sistemas, de telecomunicações, de transportes, a engenharia elétrica, eletrônica, industrial, mecânica, naval, nuclear e engenharia química. Dessas engenharias, a gente vai abordar um pouquinho sobre cada uma delas e sobre onde cada profissional pode atuar. Então vamos para as habilitações, falando e começando com a engenharia aeronáutica. O engenheiro aeronáutico desenvolve projetos para a construção e manutenção de aeronaves. É possível trabalhar tanto em aviões e helicópteros, quanto com satélites e foguetes. O engenheiro aeronáutico pode ser responsável técnico pela realização de reparos e inspeções de estruturas e equipamentos aéreos. Além disso, esse profissional pode atuar na construção e manutenção da infraestrutura aeronáutica, como aeroportos e gerenciamento de tráfego aéreo. No Brasil, a principal instituição que forma engenheiros aeronáuticos é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, e você pode ter mais informações sobre ele em www.ita.br. O link, obviamente, também está lá no nosso roteiro desse programa. O ITA também forma engenheiros de outras habilitações com ênfase em aeronáutica e possui o curso de Engenharia Aeroespacial. Engenharia Civil. O engenheiro civil projeta, coordena e executa obras de construção e manutenção de casas, prédios, estradas e pontes, e está presente em todas as etapas de uma obra, desde a análise do solo até os acabamentos finais. Esse profissional pode atuar gerenciando equipes de trabalho, supervisionando o andamento da obra, acompanhando as finanças, determinando quantidade e tipos de materiais e aferindo a sua qualidade. Cabe também ao engenheiro civil garantir a estabilidade das construções sob diferentes condições ambientais, como mudanças de temperatura, ventos e até tremores de terra. Pode trabalhar também realizando pesquisas para a confecção de novos materiais e tecnologias de construção. O mercado de construção civil geralmente é muito sensível às variações da economia, e esse mercado tem sofrido muito com a recente crise financeira que o Brasil se encontra, o que afeta a oferta de empregos para o engenheiro civil. No entanto, esse quadro muda tão logo a economia volte a crescer. Engenharia da computação. O engenheiro de computação desenvolve computadores, periféricos ou softwares. Desenvolve equipamentos que realizam a comunicação entre software e hardware. Atualmente, com a utilização da computação em virtualmente qualquer processo industrial ou de manutenção de equipamentos, esse profissional é muito requisitado, desenvolvendo soluções para as mais diversas aplicações. Engenharia de controle e automação. O engenheiro de controle e automação desenvolve, opera e realiza manutenção de sistemas de produção automatizados. Esse profissional também projeta e realiza manutenção de softwares para processos industriais.
Além disso, o engenheiro de controle e automação aplica e desenvolve técnicas de controle em plantas industriais, isto é, aplica técnicas em sistemas industriais para que processos se comportem o mais próximo do esperado. Esse profissional pode atuar nas áreas de automação, robótica e controle de processos. Engenharia de materiais. O engenheiro de materiais atua pesquisando novos materiais e novos usos industriais para materiais que já existem. Esse profissional pode trabalhar em todo o processo de fabricação de materiais, garantindo a qualidade desejada. E ainda pode atuar desenvolvendo materiais para aplicações novas e específicas para indústrias como a petroquímica e a siderúrgica. Engenharia de petróleo. O engenheiro de petróleo faz parte de grupos de pesquisa que, aliando diversos conhecimentos em geologia e mineração, procuram por jazidas de petróleo e gás natural e como explorá-las. Além disso, pode trabalhar acompanhando o refino e a comercialização dos subprodutos obtidos do petróleo. Pode atuar também em empresas petrolíferas, refinarias ou indústrias petroquímicas. É responsabilidade desse profissional zelar pelo meio ambiente, garantindo que as suas atividades não sejam excessivamente danosas à natureza. Engenharia de produção. O engenheiro de produção atua em empresas e indústrias gerenciando recursos humanos, financeiros e materiais com o objetivo de aumentar a produtividade e rentabilidade. É a sua responsabilidade integrar mão de obra, equipamentos, insumos e energia para melhorar a qualidade e produtividade. Engenharia de sistemas. O engenheiro de sistemas desenvolve sistemas tecnológicos. Esse profissional atua em empresas de alto nível tecnológico, como a de aviação, automobilística, naval, petrolífera, entre outras. E o seu papel é o de projetar e realizar a manutenção de sistemas complexos, cujo funcionamento depende de inúmeras variáveis. Engenharia de telecomunicações. O engenheiro de telecomunicações desenvolve e implementa redes de comunicação. Esse profissional também pesquisa e desenvolve novos equipamentos e tecnologias de comunicação com base em seus conhecimentos de elétrica e eletrônica. O engenheiro de telecomunicações pode atuar em empresas prestadoras de serviço de telefonia, internet e televisão, em órgãos reguladores, na indústria eletrônica e em centros de pesquisa. Engenharia de transportes. O engenheiro de transportes é responsável pela manutenção e desenvolvimento de projetos de mobilidade. O profissional pode atuar realizando a manutenção de veículos ou peças de veículos e projetando novos veículos. Além disso, encontra campo também no estudo e implantação de qualquer projeto de mobilidade, como ferrovias, aeroportos, portos ou estradas. Em grandes cidades, pode trabalhar também gerindo o tráfego de veículos, projetando e implementando a sinalização viária. Engenharia elétrica. O engenheiro eletricista pode atuar na geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Também pode trabalhar projetando instalações elétricas de edifícios e indústrias. O engenheiro eletricista também pode atuar no projeto e implementação de sistemas industriais de automação e controle. O profissional encontra vagas nas concessionárias de energia, nas usinas geradoras, podendo ser termoelétricas, hidrelétricas, nucleares, solares ou eólicas. Atua ainda no desenvolvimento, testes e implementação de novos equipamentos elétricos e de novas tecnologias. Engenharia eletrônica. O engenheiro eletrônico projeta e constrói equipamentos eletrônicos e eletroeletrônicos que são utilizados em automação, controle, sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia e eletrônica de consumo, como televisores, rádios e celulares, e tantos outros objetos que precisam de eletrônica. Esse profissional também pode trabalhar em agências reguladoras, pode desenvolver sistemas embarcados, equipamentos biomédicos ou projetar soluções eletrônicas personalizadas. Engenharia industrial. O engenheiro industrial é responsável por desenvolver e implementar a infraestrutura industrial, como redes de água, gás e energia elétrica, pontes e esteiras rolantes. Esse profissional cuida de todo o processo de fabricação industrial, desde a matéria-prima até o controle de qualidade do produto final. Pode ainda atuar analisando custos, coordenando mão de obra e realizando a gestão ambiental. Engenharia mecânica. O engenheiro mecânico projeta, desenvolve e supervisiona a produção de máquinas e equipamentos, veículos, sistemas de refrigeração e aquecimento, peças e equipamentos da indústria mecânica. O profissional pode atuar desenvolvendo protótipos e testando a qualidade de produtos mecânicos. Geralmente trabalha ao lado de outros profissionais de engenharia, projetando e implementando sistemas de automação, realizando manutenção de aeronaves ou navios, ou desenvolvendo e realizando a manutenção de sistemas de qualquer indústria de grande porte. Engenharia naval.
O engenheiro naval projeta e desenvolve embarcações e equipamentos relacionados. Pode atuar projetando estruturas, motores ou equipamentos navais. Pode trabalhar no desenvolvimento e no projeto de pequenas embarcações até cargueiros e plataformas petrolíferas. Realiza estudos de resistência de materiais para a indústria naval e testes de performance de equipamentos para as condições ambientais que serão expostos. Pode ainda gerenciar o tráfego de embarcações e serviços de comunicação. Engenharia nuclear. O engenheiro nuclear trabalha principalmente na área de geração de energia nuclear. Pode trabalhar ainda desenvolvendo, produzindo ou realizando a manutenção de reatores nucleares ou equipamentos de proteção radiológica para uso na medicina. O profissional pode atuar também em outras aplicações da tecnologia nuclear, visando, por exemplo, a conservação de alimentos ou obras de arte. Em engenharia química, o engenheiro químico atua principalmente na indústria petrolífera, desenvolvendo novos materiais derivados do petróleo ou supervisionando processos já existentes. Outra grande área de atuação é a cosmética e a farmacêutica. O profissional pode atuar desenvolvendo novos produtos químicos, projetando e implementando processos químicos em fábricas ou indústrias, ou cuidando dos rejeitos industriais, desenvolvendo tratamentos que agridam menos o meio ambiente. Existem ainda mais um punhado de habilitações que nós não cobriremos aqui, mas que você pode conferir nas universidades que oferecem cursos perto de você. Se você faz ou quer fazer alguma engenharia que nós não citamos, não esqueça de nos avisar nos comentários do roteiro desse programa e falar um pouco sobre como é o curso de engenharia que você escolheu. Sabemos que existem diversos outros cursos e estamos curiosos para saber como é o curso e onde cada profissional pode atuar. E aí a gente agora vai concluir o nosso segundo episódio do VECast, falando um pouquinho sobre alguns temas relacionados à universidade, ao profissional de engenharia e à sociedade. Primeiro, existe um grande debate sobre a importância da universidade para o profissional de engenharia, ou qualquer outro profissional. O que acontece na prática é que as universidades públicas brasileiras preparam o profissional para a área acadêmica e pesquisa, enquanto as instituições particulares possuem o foco mais no mercado de trabalho e na parte mais prática da profissão. Particularmente, eu concordo em parte com a visão de preparar o profissional para a vida acadêmica. Por quê? O pesquisador precisa lidar com problemas que ainda não foram resolvidos, o que faz com que esse profissional esteja mais apto para lidar com praticamente qualquer desafio que ele encontre na sua vida profissional. Assim, preparar um aluno de engenharia para a pesquisa acadêmica é dar a esse aluno a habilidade de ser autodidata e prover técnicas para a solução de problemas que ninguém ainda resolveu, e não somente ensiná-lo a repetir tarefas incansavelmente. Além disso, você pode conferir nossa postagem sobre o ranking das universidades do Brasil em vidaestudantil.com/ranking 2015 e ver inclusive quais instituições são mais valorizadas pelo mercado de trabalho, se as particulares ou as públicas. Além disso, acho que qualquer profissional é 99% feito por ele mesmo. O que isso significa? Significa que, independente da instituição em que você se forme, cabe a você ser um bom profissional. Cabe a você procurar se especializar e procurar novas formas de realizar melhor o seu trabalho e de crescer tanto na sua empresa como profissionalmente. E aí a gente entra também na discussão sobre como ser um profissional completo. O engenheiro, como qualquer profissional, é um ser humano. Assim, suas preocupações e ambições pessoais não podem ficar apenas na esfera pessoal. Portanto, um profissional completo é aquele que está atento à sociedade ao seu redor, seus colegas de trabalho, a empresa em que atua e o seu crescimento profissional. No âmbito estritamente profissional, o engenheiro deve ser capaz de agir sob pressão e estar sempre estudando para se alinhar com o progresso da humanidade. E em linhas gerais, finalmente para concluir, assim como existem outras profissões, mas a gente está falando especificamente da engenharia, é fundamental para a sociedade que tenhamos bons engenheiros. Sem a engenharia, estamos fadados a estagnar a tecnologia. Não teremos mais pesquisa e desenvolvimento em uma série de aplicações. Perdemos também a capacidade de inovar frente aos desafios da indústria e da sociedade de um modo geral. Quando se trata apenas de um país, não formar bons engenheiros, assim como outros profissionais, e não investir em pesquisa e desenvolvimento, significa permanecer à mercê da inovação tecnológica dos outros, fadando o país a ser um eterno comprador de tecnologias e nunca um desenvolvedor, o que, em último caso, provoca uma dependência tecnológica, acabando com toda a nossa possibilidade de concorrência em relação a produtos e serviços internacionais.
Então pense nisso e se aplique a ser um bom profissional de engenharia para que você também possa auxiliar esse nosso Brasil a ser relevante no cenário internacional. E esse foi o segundo VECast sobre formação em engenheiro. E antes de partir, quero lembrar que no VECast número 1, nós compartilhamos 7 dicas de como fazer seus estudos renderem mais. Quero apenas indicar algo relacionado ao tema, o primeiro episódio da série Truques da Mente. Assista ao programa, se você tiver acesso, e avalie o preço de não desligar outros estímulos enquanto estamos estudando, como, por exemplo, deixar o smartphone ligado, perturbando a cada segundo. Então confira o VECast número 1 em vidaestudantil.com/VECast1 e, se possível, o primeiro episódio de Truques da Mente. E veja o quão multitarefa você consegue ser e como isso pode influenciar ou melhorar os seus estudos. E além de conferir o VECast número 1, confira também as nossas notas e o roteiro desse programa em vidaestudantil.com/VECast2. Além disso, siga-nos também nas redes sociais, através dos endereços vidaestudantil.com/Facebook e vidaestudantil.com/Twitter. E até quarta que vem com mais um VECast! Yeah.